A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar do grupo Mauaca, com a sua criadora, cantora, compositora, professora e pesquisadora, Magda Pucci. O novo trabalho chama-se Nama Parirê, o 8º da carreira. Uma viagem global e ancestral pela feminilidade. Um papo sobre os cantos femininos de várias partes do mundo e do Brasil. A pesquisa e os 27 anos de atividade profissional desse importante grupo de cantoras e instrumentistas. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e nós vamos direto para conversar com a Magda Pucci. Ela é a criadora do grupo Mauaca. O grupo está aí desde 1993, mais ou menos. Depois ela corrige a gente aqui, né? E está lançando mais um trabalho que se chama Nama Parirê. Nama Parirê é o mais recente trabalho do grupo Mauaca. Bem-vinda, Magda Pucci. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem, grande prazer estar aqui de novo, agora no online, mas estou muito No feliz online, de né? poder Você precisa reencontrar com você. levar todas as meninas lá no estúdio também. Agora você já está comprometida depois aqui no fim do ano, quando estiver melhor organizado, né? Porque a gente diz aqui para todo mundo que esse ano é o ano da transição, né? Muita gente está voltando, alguns com tudo, né? Ansiosos, outros cautelosamente, mas estão voltando. Então, a primeira questão é como é que o grupo Mauaca e a Magda se virou nesse período aí de pandemia, como é que vocês fizeram para trabalhar, teve que interromper todo o trabalho de pesquisa de música, e agora vocês estão lançando um disco novo, né? Que é o 8º disco de carreira do Mauaca. Fale um pouquinho como é que você se organizou, você deu aula, você teve que se virar, e as meninas também, né? A gente não pôde contar com as meninas hoje por questões aí de agenda, mas também você, obviamente, falou com cada uma delas, como é que elas também se viraram? Conta um pouquinho dessas histórias aí. Foi um sufoco tremendo, né? Foi um impacto gigantesco nas nossas vidas, né? Nós que precisamos estar no palco com muitas pessoas, com público, né? Foi uma das atividades que realmente demorou, inclusive, para voltar, né? A gente, enquanto muitos escritórios já estavam voltando, empresas já estavam retomando, a gente ainda teve ficou esperando, né? Então, obviamente que isso deu um choque tremendo para todas nós, né? Para todos os do grupo, inclusive os instrumentistas. Eu me virei muito dando aula, como você já acertou, né? Eu Imaginei. recuperei aqui todo o meu equipamento de som que eu usava para fazer meu programa de rádio, né? Esse microfone, mesa, e comecei eu já dava aulas, né? Mas obviamente que a gente intensificou. Dei muitas palestras, muitos cursos, oficinas, tudo aqui aprendendo a fazer no online, adaptando, né, as dinâmicas que a gente fazia presencialmente para o online, né. Foi ok, assim, obviamente que não é a mesma coisa, né. Algumas pessoas ficaram bem mal, assim, psicologicamente falando, né. Umas tiveram crise de pânico, entraram em depressão, foi realmente bem difícil. E outras, né, por exemplo, uma das cantoras, a Rita, já era professora de inglês, intensificou as aulas de inglês, né? A Zuzu, que é locutora, intensificou as locuções, também fazendo virtualmente. Então, assim, cada um foi se virando da maneira que era possível, né? Mas aí a gente estava prestes a entrar em estúdio para gravar esse disco. A gente estava com o estúdio marcado em março, não sei se era a 2ª ou 3ª semana de março. Então, eu estava chegando do México, que eu fui num simpósio, num congresso lá de etnomusicologia, eu ia voltar, na semana seguinte a gente ia entrar em estúdio e ia gravar tudo de uma vez só, porque a gente estava fazendo esse show muito, então a gente estava super quente com esse show. Então a gente queria entrar em estúdio e gravar ao vivo, assim, essa era a ideia, né? E aí, obviamente, que foi interrompido, né? E aí a gente só foi, então, gravar agora. Começamos a gravar em junho, e aí a gente mudou todo o esquema de gravação também, de gravar separado, a gente criou, porque a gente percebeu que a gente precisava de um tempo, né? Para
recuperar Imagino. esse momento que a gente ficou sem cantar junto, né? E como é um disco totalmente a capela, né? Só vozes e algumas percussões, a performance ela se ressente, né? As vozes, muita gente ficou com problemas de voz, a gente pegou Covid, né? Então, assim, teve problemas que as vozes começaram a ficar desalinhadas, digamos assim. Então, teve processo de fono, né, da gente estudar de Olha que novo, né, recuperando as músicas, relembrando tudo. Foi bem, assim, uma gestação longuíssima esse disco, né? Quer dizer, era para ter sido lançado em 2020 e a gente está lançando agora 2 anos depois, mas muito felizes, porque no final foi um processo muito rico também, né? Sofrido, mas rico, né? Importante, assim, um amadurecimento grande do grupo, né? E nesse meio tempo, a gente lançou 2 videoclipes, né? O Bela Tchau, que a gente fez um videoclipe gravado em casa. A gente fez o Sabalafon com o Carlinhos Antunes, da Refuge, né? Que a gente já tinha gravado com ele há um tempo atrás, aí a gente fez um videoclipe com essa música. A gente fez a Companhia Coral Mauaca também, vários vídeos, que é um grupo que é uma cria do Mauaca, que a gente dirige, né? Então a gente manteve as atividades do grupo online, a gente gerou 3 vídeos, né? Então tudo isso foi tomando o nosso tempo, né? A gente foi conseguindo apoios de editais, né? Para manter os nossos trabalhos, os nossos espaços. A gente fez uma série de vídeos também de oficinas que a gente deu online, que chama Mauaca Lab, que está no YouTube. Então, cada músico do grupo deu a sua contribuição, falando sobre algum aspecto específico. A acordeonista falou sobre os arranjos, eu falando sobre as questões indígenas, outra falou sobre as questões vocais, outra falou mais sobre a questão do corpo. Então, cada uma abordou os bastidores, né, criativos e de pesquisa do Mauaca, que foi esse projeto chamado Mauaca Lab. Isso tudo graças à Lei Aldir Blanc, né? Então, assim, a gente não ficou paradíssimo, assim, parando total. A gente fez algumas coisas, assim, né, esporádicas para poder manter o trabalho do grupo minimamente, né? E a gente estava comemorando 25 anos. Olha A gente aí. comemorou no online, a gente fez uma série de lives também, foi... No fim, a gente fez bastante coisa. Eu acho que não dá para reclamar, né? Mas não, obviamente, do jeito que a gente gostaria, pisando num palco com o público aplaudindo e curtindo com a gente, né? Isso a gente está sentindo agora, né? Quem fez a live ficava muito nervoso, né? Porque ficava olhando a luzinha, ninguém aplaudia, era aquele clima. Bem tem um isso, monte né? de músico que reclamou, que eu falei, gostei, que você gostou? Eu falei, eu gostei. Eu falei, mas ninguém aplaudiu, né? Eu falei, você vê que chato aqui. A gente ficava olhando para a luzinha, o que eu faço agora com a luzinha? Aí ela... Não, mas tem isso, mas né? por outro lado, teve uma chamada interação, né? Via chat pelos YouTubes da vida, ou pelo próprio aqui o Zoom, que a gente tem o chat e tal. E isso foi muito legal, as pessoas estavam, quem estava apresentando projetos novos, pôde experimentar também. O povo fala, isso aqui eu gostei e Sim. tal, né? E quando a pessoa elogia, você já começa a entender melhor a coisa que está funcionando, o que não está funcionando. Que vocês fazem isso no palco também, eu tenho certeza, né? Quando você apresenta uma coisa, fala, Sim. isso aqui, o pessoal gostou muito, isso aqui, não curtiram, não é que não gostaram, não curtiram tanto, é diferente. Tanto, E na interação, aquele povo vai reclamando, vai falando e tal, né? Isso a gente esse lado é aprimorou, interessante. né? É. A gente aprimorou essa outra forma de comunicação, né? Porque era algo que a gente fazia muito mais ou menos, ninguém achava que era tão legal, assim. No fim, alguns continuaram achando que não é a mesma coisa, eu também concordo que não é a mesma coisa, mas eu acho que a gente manteve o canal de comunicação com o nosso público, né? Importante, isso é Que era importante. muito importante. A gente estava num momento que a gente estava com uma programação, temporada de show para celebrar os 25 anos. A gente ia fazer estava com uma agenda muito cheia de atividades, né? E aquilo causou uma frustração, mas ao mesmo tempo a gente gerou esses conteúdos todos, né? E aí a gente se alimentou, né, do trabalho, quer dizer, a gente manteve isso e também se alimentou da resposta do público. A gente intensificou muito o nosso YouTube, o Facebook, o Instagram, que a gente usava pouco. Então, assim, acho que foi legal. Eu acho que não foi de todo ruim, né?
Agora Eu acho nada que se tem compara a pisar num palco claro, e ouvir o claro. público, né, aquela energia Não, e vocês que é fazem combinar, vocês também fazem uma performance, né? Eu lembro aí do show lá do Sesc, lá, acho que foi uma época que você foi lá na rádio, acho que era do show do Sesc lá, de uhum, 2016, se não me engano, né? E aí a presença no palco que vocês fazem com a é. performance, aí é uma outra coisa, né? Aquela coisa que aí já tem uma coisa relacionada ao teatro também, né, Magda? Não é? Vamos entender assim, que É. é da presença no palco, a mise-en-scène, né, como dizem lá, Uhum. colocada no palco. Aquilo ganha Não, isso um faz outro toda a sabor. diferença, né? Diferença, né? E a gente, quer dizer, agora a gente fez o show de lançamento, sábado e domingo, por exemplo, né? Sábado foi de um jeito, né? A gente estava mais tenso, estava tudo um pouco mais assim, mas foi super legal. No domingo foi uma explosão, né? E a gente percebe esse movimento não só da gente, como do público, né? O público responde na mesma medida de como a gente está entregando, né? E Então, é essa, claro, essa devolutiva, esse feedback em relação ao público, ele é um vai e vem, né? Um ir e vir aí que gera uma energia muito especial, né? e é Então, como o pessoal que obviamente. está parado, você está lá com a. Vocês, no caso, né, seria a bicicleta, né? A bicicleta está parada, o cara não anda há muito tempo. Depois ele Aham. volta, demora, depois já está Exatamente. tranquilo, né? Foi já, É, né? E tem um refazer, porque. como vocês refizeram todo. Eu acho que até muda um pouco até o jeito do grupo se apresentar. Vocês eram muito unidas e tal, cantando junto. De repente Uhum. teve que cada um ir para um canto. Aí depois volta, tem que refazer esse processo, que é É. interessante. Não, a gente ficou nervosa mesmo, né? Reaprendizado, né? Porque era Para como nós assim, se eu também. estivesse fazendo pela primeira vez, assim, pisando no Legal. palco, né, com esse show, que é um show que, como não tem a banda, o instrumental da banda, que tem né, são 6 músicos, acordeon, violoncelo, contrabaixo, um monte de percussão, né, enfim, é uma massa sonora muito potente, né, a banda, né, o instrumental. E esse show não, somos só as cantoras, né? Então a gente tem que E garantir vocês tudo. fazendo a percussão também, E a gente faz a certo? percussão, e ele não tem instrumento harmônico, né? Acompanhando. Tem 2 músicas que a Cris toca acordeon só, mas basicamente é tudo a capela. Então, assim, não dá para vacilar, sabe assim? Aquela coisa, não dá para em nenhum momento perder o ar, sabe? Não, Desafinar ali, legal. porque aqui no meio, eu falo, parece um castelo de cartas. Uma parece que desmonta tudo. Então, é um show que a gente precisa estar muitíssimo atento, muito ligado, porque realmente, se a gente não fica com essa energia da conexão ali, de todo mundo funcionando na mesma frequência, é complicado, né? Mas pensando também que o público tem essa referência de ser um show, de um show completamente diferente dos outros shows que eles viram do Mauaca, né? Que é um É. show que é só vozes, né? Então ele é um show Não, mais de repente intimista, ele foi é um show muito mais legal, foi denso. diferente, foi diferente. Sim, sim, era essa a ideia, né? Eu queria Propósito, muito que legal. voltar nos primórdios do Mauaca, porque o Mauaca, quando começou, eram só vozes. Sempre trabalhei muito com corais, grupos vocais. Então, eu criei um grupo junto com a Kitty Pereira para trazer um repertório diferenciado, digamos assim, fora da caixinha e fora do ambiente de coral, né? E Uhum. aí, os instrumentistas eles foram entrando depois. Então, no começo, eram só vozes. E esse projeto era exatamente isso, de retomar essa primeira ideia, que era só vozes. Aí, com a entrada da Valéria Zeidan, que é percussionista, a gente convidou ela para colocar as percussões, a gente começou a aprender essas percussões. E aí deu um charme muito especial às percussões, porque dá uma movida, as músicas ganham uma outra roupagem, então ficou muito legal as vozes de percussão, né? Então tem músicas que ficaram show de bola total, assim. Então acho que realmente a gente está trazendo algo bem diferente do que o Mauaca vem fazendo nesses últimos Então, anos, né? pode-se dizer que é um resgate às origens, digamos. Pouco. Sim, a gente tem De inclusive certa forma. 2 músicas que a gente cantava lá no começo, que nem tinham sido gravadas. O Babanzelê, por exemplo, é uma canção dos Pigmeus que a gente fazia no show, mas não nunca gravou.
E também músicas novas, né? A maioria são músicas novas que eu digo que a gente não gravou, porque essas músicas são muito antigas, né? Músicas novas Música, para o público, né? músicas milenares, falei, é novinha, inédita, né? É música Tem uns milenar. 50, 100 anos, mais ou menos. Mas é porque Mas faz os parte arranjos, as versões são novas, porque a gente faz fez parte agora, né? do projeto do Mauaca resgatar esses sons do mundo todo, né? Que, aliás, Uhum. nasceu o projeto assim, né? De pensar a música do mundo, né? Vocês trazerem a música do mundo. É, Isso que é, essa é a isso ideia, que né? é, A gente canta isso. num monte de língua. Agora, com esse projeto, a gente acrescentou várias línguas no nosso. A gente cantava em 20 línguas, até né? Grego, finlandês, búlgaro, árabe, japonês. Agora a gente tem Xhosa, tem Occitane, tem Olha, Ladino, enfim, a gente acrescentou outras línguas. Em geral, às vezes até dialetos, né? O Xhosa, que é do África do Sul, então a gente acrescentou outras línguas que a gente nunca tinha cantado, né? Então, a gente curte muito essa coisa de trabalhar essas sonoridades dessas diferentes línguas, né? Entender os significados, né? Do que a gente está cantando. É muito prazeroso esse processo de pesquisa, né? Ele dá um trabalhinho, mas é legal. imagina o trabalho que dá aqui. Só de língua portuguesa, uma vez nós fizemos um projeto aqui, já deu trabalho, porque tem também as línguas, o crioulo, né? Sim, E sim. outras canções, que já é uma complicação, né? Aham. Mas imagine a pesquisa que vocês fazem que vão pelo mundo afora aí, né? Não é fácil, né? Você Enfim. sabe que eu tenho vontade de fazer um disco só com português de diferentes lugares do mundo, assim, Ah, esses temos vários uma pesquisa, sotaques. podemos colaborar Olha que com o maravilha, Magda bom Pucci saber, hein? Vou te Tranquila. procurar. Vamos começar a passear pelo disco? Vamos? Vamos lá, vamos Vamos, lá. começar de duas em duas, né? E como eu Tá, já disse, eu vou escorregar aqui nas pronúncias e a sem Magda vai problema. corrigindo, porque ela é a pesquisadora e vai dizendo se está. A primeira eu não saberei dizer, que é mongol, não é isso? Mongol a primeira? Kata Meilin. Kata Meilin. Kata Meilin. Kata Meilin, muito bem. Kata Meilin e a Esse é um outra, canto, a fale, outra fale. é o Capê. Capê. Então tá. Uma é da Mongólia, a primeira, né, o Katai Melin, e a segunda é da Finlândia. E aí, como é que você escolheu essa? Você e as Bom, meninas todas escolheram essas duas canções? Katai Melin foi uma música que ficou guardadinha, a partitura dela, durante muitos anos. Não sei se você sabe, Mauaca foi para a China várias vezes, 3 Sim. vezes, cantar lá, né? A primeira foi em 2010, na Expo Xangai, a gente fez 24 shows lá, depois a gente foi mais 2 vezes e tal. E nessas idas eu acabava comprando muitos discos, partituras de música chinesa, tentava me informar sobre essa musicalidade que é muito rica, né? Porque a China é de proporção continental e tem muitas minorias étnicas, né? Sim. E essa pastora ela ficou guardada, assim, aquelas coisas que você compra, eu falo, uma hora eu preciso olhar ela. E ela ficou guardadinha ali, eu falei, vamos ver um momento apropriado para isso. E aí, quando eu comecei esse projeto, aí eu resolvi recuperar, e aí era um arranjo que eu adaptei, né? E aí eu incluí o erhu, que é um instrumento chinês com um brasileiro que toca aqui que é uma espécie de violino, que tem um som maravilhoso, o cello, com os gongos. A gente criou toda uma textura muito especial, assim, que traz essa ideia das montanhas, fala de um herói que defendeu o território da Mongólia, né, antes dele ser invadido pelos chineses, né, antes da Mongólia ser anexada. Então tem uma história épica, é uma música muito conhecida e que traz muito essa história da resistência. E aí é a mulher que fala, né, para esse herói a falta que ele faz e tal. Então é Legal. um canto muito legal. E o Kape é uma canção da Finlândia de um grupo que a gente tem uma admiração muito grande, que se chama Vertine, que é um grupo que inspirou o Mauaca no começo. Assim, quando eu ouvi o Vertine, eu falei, eu quero fazer alguma coisa desse tipo, assim, que era muito essa coisa vocal e feminina. Elas são da Carélia, que é uma região da Finlândia bem distante, assim, que tem uma cultura muito específica e muito especial. E essa música fala
ela é uma reclamação de uma moça que umas senhoras mais velhas arrumaram um pretendente muito chato, muito mal-humorado, um beberrão, uma figura meio desagradável para ela. Ela reclama que como é que vocês foram arrumar uma figura assim para mim? Mas ela tem um humor, a música, ela é bem humorada, assim, né? E isso é um universo ali dessas camponesas na Finlândia, né? Que esses casamentos arranjados, né? Essa coisa existia, né? E ela faz parte um pouco desse imaginário desse lugar, né? Na Finlândia, dessas mulheres que tinham que casar com homens que não necessariamente eram aqueles que elas queriam, né? E tem histórias dessas daí, tem um montão no Bollywood, né? Ah, tem. Não, Aqueles isso filmes é uma tradição, né? são Em do muitas mundo, né? Mas culturas, os né? indianos, especificamente, que eles exploram esse tipo de história, né? É até Total. exagerado, né? Porque as escolhas não são feitas, né? São feitas, às vezes, até por pelas questões famílias, econômicas, pelos né? econômicos da família. Mas isso também não é novidade no Brasil, também isso antigamente também. corria, né? Exatamente. Eu tenho uma gravação do Cap, que é lá do Sesc Pompeia, do show. Você quer que eu ponha essa também? Ou você quer que eu ponha só do disco? Você escolhe. Põe a do disco. A do disco disco. tá mais... Tá o som mais... Não, você que manda, né? Então vamos nessa. Não, a do disco tá mais... Então, o som tight, tá mais assim, legal. né? O som tá mais legal. A qualidade do som tá mais legal. Então vamos de Gada Melin, mais ou menos isso que eu falei, e Cap, essas duas músicas. Uma música mongol e a outra da Finlândia. Vamos ouvir agora. Roda Mauaka. Estamos de volta com a Magda Pucci, ela que é criadora do Mauaka, e a gente está contando histórias do Mauaka, esse esse oitavo trabalho, né? Estava contando os primeiros trabalhos, mas o oitavo trabalho que é o Namaparire. Namaparire, que é o disco mais recente do Mauaka. Agora, dos outros trabalhos que vocês fizeram, são 7 trabalhos, né? O grupo está resistindo bravamente, né? Como você falou, durante a pandemia se virou, né? Cada um conseguiu sobreviver numa boa e tal. E vocês têm um apoio para o desenvolvimento da pesquisa? Essa é uma coisa que eu queria saber, né? O apoio, porque vocês conseguem um apoio para o lançamento do trabalho. E a pesquisa que você faz, as viagens, as conexões, indo para a China, indo para lá e para cá, para levantar informações, principalmente a pesquisa que vocês pegam, depois recriam no som do Mauaka. Existe, por exemplo, alguém que financia isso? Como é que vocês se viram? Vocês fazem um crowdfunding, vão atrás de dinheiro? Como é que funciona? Não, a única coisa que a gente consegue apoio via editais, né, patrocínios. A gente já ganhou Petrobras, já ganhou vários editais de Lei Rouanet, de Lei PROAC, né? Esse disco, por exemplo, está sendo subsidiado pelo PROAC, né? Não é a Lei Aldir Blanc. E também a Lei Aldir Blanc, né? Que a gente conseguiu esse projeto ainda durante a pandemia e tal, para a gente poder se manter, né? Mas para a pesquisa, não. A pesquisa sou eu comigo mesma, aqui nesse meu canto, como você está vendo, né? Mas você não tem, por exemplo, alguém que ajuda você a desenvolver esse trabalho? Ou uma universidade, faculdade? Não, eu assim, eu sempre fui meio fora da caixinha e nada acadêmica, né? As minhas pesquisas todas foram feitas de forma totalmente autodidata, né? Eu ia meio que seguindo os fluxos, né? Os fios, assim, puxava, ia procurando pessoas que conheciam ou que me traziam materiais ou que conheciam a língua. Eu sempre fui fazendo muito de uma forma até meio, digamos, caótica, assim, no sentido de que não tinha uma sistematização, né? Cada música chegava de um jeito e o trabalho sobre ela, né? A pesquisa sobre ela acontecia de diferentes maneiras. Quando eu aprendi as músicas japonesas, eu tinha uma professora que me ensinava. Tinha aula com ela, né? E ela me ensinava as músicas, os significados. Eu aprendi a cantar, a tocar e tal. Era uma coisa mais sistematizada. Mas muitas músicas chegam meio por caminhos diversos, como uma partitura, um áudio que eu ouço, uma fita cassete, antigamente, né? Ou às vezes um áudio de internet, ou alguém que me indica. É tudo muito solto, assim. Depois eu fui fazer até meu
meu mestrado em antropologia, né? Até um pouco para dar mais base àquilo que eu já fazia por minha conta, assim, né? Para dar uma substância, digamos, metodológica e também um entendimento mais conceitual sobre o que eu já vinha fazendo ao longo dos anos. Eu fui fazer meu mestrado em 2009, eu fechei ele em 2009, né? Depois eu fiz o meu doutorado em performance e artes criativas, que é esse trabalho de performance e pesquisa, que eu tive um apoio, né, para fazer esse trabalho de doutorado. Mas as pesquisas para o Mauaca, não, né? Eu ganho como diretora musical, né? Que é um trabalho de fazer os arranjos, fazer a direção do grupo, mas para fazer a pesquisa não necessariamente, né? Então, assim, eu vou fazendo nos tempos que me sobram, às vezes meio atabalhoadamente, às vezes com mais tempo, depende de como está a minha agenda. E como eu faço outras atividades, né? Eu dou aulas e tal, de certa forma eu consigo me resolver por aí, né? Mas assim, eu Entendi. adoraria ter, né, uma bolsa, né, ou algum trabalho, uma Gulbenkian, por exemplo, a Gulbenkian faria isso, né, bancar um trabalho de pesquisa artística, né, que é o que eu faço, né, porque não é uma pesquisa acadêmica para entregar uma tese, é uma pesquisa que tem um fim, né, artístico, né, que é exatamente o que eu fiz durante o meu doutorado, né, que é esse trabalho que não é só e sair cantando, porque para cantar essas músicas você precisa fazer um longo percurso, né, de pesquisar esses jeitos de cantar, esse jeito da música acontecer, né? Então, por exemplo, eu pego uma música como Gata Emelim, eu não estudo só ela, eu vou estudar várias músicas daquele lugar, eu vou entender os instrumentos que são usados, né? Eu vou entender qual é a estética sonora de diferentes épocas, né? Então, eu ouço, às vezes, várias gravações de músicas daquela região para entender mais ou menos qual que é a pegada. Não necessariamente que eu vou reproduzir, mas é para eu conhecer e aí fazer meu trabalho criativo, né? Você Então eu não estou num cria para processo o só de Mauaca. reprodução, é. Então, Tá. eu até incluo, às vezes, instrumentos, você vai ver no Tandemã, que é uma canção de Occitânia, a gente põe uma música brasileira lá no meio, a gente traz o pandeirão do Maranhão, a gente tem esses processos de trazer, eu falo que são as licenças poéticas, né? De trazer outras referências que não é uma reprodução explícita, né, de uma tradição. Tem um jeito nosso de fazer. Isso, se você vai para um ambiente mais acadêmico da etnomusicologia, em geral não é muito, quer dizer, não é que não é bem visto, mas não é algo que as pessoas se interessam muito. Em geral, você pesquisa sobre a tradição do jeito que ela é. Eu sou etnomusicóloga também, eu trabalho como etnomusicóloga, né? E faço curadorias e etc, etc. Mas, assim, para o meu trabalho, não. Isso eu faço para trabalhos de músicas indígenas, faço né, curadorias para cursos com indígenas e tal. Aí eu faço um trabalho que é de pesquisa mesmo, de entender como funciona e tal. E aí, para esses trabalhos, eu recebo para fazer os trabalhos, né? Mas para o Mauaca, quem sabe um dia alguém vai me Não, bancar, seria ô lindo, Magra, hein? sabe que aí a gente fala de políticas públicas, né? O trabalho que você faz é tão importante aí nessa pesquisa, tá? Que deveria ter por trás já uma bolsa, realmente, uns recursos para você Uhum, desenvolver isso e uma coisa que tivesse, porque isso tem toda, não é só que, porque o trabalho acadêmico eu acho importante, eu respeito uhum, muito, gosto de ler uhum. relativo à música especialmente e tal, mas o sentido do Mauaca é uma coisa que tem uma prática, tem Sim, uma recriação e tem um trabalho, né, bem assim prático mesmo, para falar de novo, né? ele E tem foca nisso. esse sentido. Então, deveria ter um apoio das políticas públicas do governo, do Estado, na verdade, né? Devia ser uma política de Estado, não de governo, que você tivesse bolsa. Porque eu vejo alguns artistas, aí, por isso que eu vou te provocar, que estão indo por exemplo, para Portugal, né? E já vi alguns, que o Portugal, o cara é financiado para desenvolver um projeto como esse seu. Você estaria Uhum, tendo o apoio e um recurso para você estar em Portugal e lá você poder desenvolver esse tipo de trabalho, né? Então eu sinto assim que às vezes a gente perde um pesquisador, uma pessoa que faz um trabalho tão importante como o seu, para o exterior, porque o sujeito vai lá e consegue um recurso para ele ficar sossegado e preparar o trabalho com uhum, mais tranquilo, né? E ter mais recursos. E o recurso não é só pessoal, é recurso de ter
né? Possibilidade de viajar para o Uhum. lugar, pesquisar, trazer informações de todos os lugares. Então, eu tenho visto muita gente boa da pesquisa, da música, né? Não só da sua área, como de outras, que estão indo embora para fora do Ah, isso Brasil. tá é verdade. Não é? Eu já aventei, inclusive, de ir para Portugal, porque em Aveiro tem um trabalho muito legal de música lá, que tinham me convidado, assim, eu acabei meio que achando que não era o momento, mas eu tenho vontade mesmo de fazer exatamente isso, de ir para pesquisar determinados repertórios, né, e trazer para essa minha atividade, seja lá com grupos de lá, ou grupos ou Mauaca, enfim. Mas isso realmente você tem razão. Quando você entra nos editais que existem, né, tem edital de publicação de livro, tem edital de publicação de cinema, né, de Uhum, documentário, de uhum, fazer disco, de fazer circulação de shows. Tem uma série de categorias, não tem sim. nenhuma categoria assim, pesquisa para criação. Então, o que acontece? Dentro de um edital que implica numa construção de um disco novo, né, a gente pode incluir lá uma verba que eu coloco lá, uma verba de direção musical, né, concepção, né, que seria um pouco para fazer, mas assim, obviamente, se eu fosse colocar a quantidade de trabalho que eu fiz e horas, aquilo não pagaria nenhuma Nada. ínfima, né? É só E também investimento em viagem, em livros, em pesquisa, né, não tem. tudo mais. Hoje, assim, a gente tem muita facilidade, né, de estar com a internet. Então, por exemplo, agora a gente vai fazer o songbook, né? A gente está preparando esse Legal. projeto, vai ter um songbook. E aí, falei, vamos colocar as letras e a tradução das letras, né? Que aparentemente parece muito simples. Aí na hora que você vai Nossa. ver as traduções, né, que você vai buscar as traduções que já existem ou as que não existem, e aí você vai tentar arrumar pessoas, dá um trabalho gigantesco. Aí eu tenho o Gabriel Levi, que é o acordeonista, um dos músicos do Mauá, que ele me ajuda, ele vai atrás, por exemplo, de alguém que ele conhece, a Rita Braga, que é a minha assistente também, vai atrás de alguém, e eu tenho uma prima que fala catalão e que talvez conheça occitânia, aí vai aquelas coisas, né? Tem um amigo que conhece não sei quem, e vai que vai, mas é tudo Na de uma base, forma na base assim, da, como diz a turma do rap, da brodagem, da da camaradagem, né? brodagem total, né? Inclusive, Brodagem, é. uma das tradutoras, né, que me conseguiram, ela falou, ai, você paga pelo serviço? Eu falei, olha, infelizmente é tudo aqui né, Na na brodagem. brodagem, porque eu não tenho verba para isso, né? Então tem que ser pessoas. Então tem a Mariana Paunova, que é búlgara, e ela falou: olha, eu tô com uma tradução aqui, eu tô achando ela meio troncha, ela pega e dá um trato. Ela falou: olha, isso aqui você pode inverter. Então a gente vai meio que fazendo assim, mas não existe dentro de um projeto de música esse lugar, né, que é o pesquisador, porque se entende que É. o músico é um cara que compõe a sua música e vai gerar um disco com as músicas que ele compõe, né? Raramente você pensa que quem organiza esses editais, que imagina que possa haver grupos que desenvolvem pesquisa, né? Então, Não, esse isso aí. item, ele nem consta Mas, Magda, você está falando do seu trabalho que é maravilhoso de pesquisa. Eu estou falando também da pesquisa aqui da música brasileira. Que aí Sim, os caras que fazem aqui essa pesquisa, e eu sou prova aqui porque eu entrevisto vários que são abnegados, é uma palavra meio chata, mas total. são os caras que se dedicam, que o cara não tem um tostão, mas arruma um dinheiro para ir não sei aonde, porque lá tem um cara que toca uma viola, que faz um Exatamente. som assim. O cara vai por conta e risco, investe e não tem nenhuma apoio. Você falou de Aveiro, veio à cabeça antes, né? Você falar no Ivan Vilela, que acabou indo O lá para Ivan Vilela Aveiro, está lá em Portugal, agora já fazendo uma voltou. pesquisa linda, Já aliás. voltou. Mas veja só, eu fiquei Aí já nervoso. voltou? Eu falei, mandei ele voltar. Você vê que eu estou mandando para caramba. Não, ele talvez volte para lá de novo, mas ele já está aqui no Brasil. Agora, veja só, ele, né, deram um cara que é professor da USP, eu não estou falando, né, um professor numa escola, ele é professor da USP. Aí ele conseguiu esses recursos para desenvolver a pesquisa dele, entendeu? E aí, se você se você não se está numa amanhã, universidade, se se você não amanhã você está numa vai, universidade, você não pois é. consegue. Então, amanhã a Magda vai embora, eu vou ficar lá, pô, que chato, ela foi embora. Bom, mas aí que tá, os caras dão recursos para você poder desenvolver o trabalho. E os caras daqui são todos malucos, que eu recebo aqui, malucos no sentido, são caras assim, de obsessão para pesquisa.
que vão atrás e não ganham nada. Aliás, o cara gasta o salário dele. Quando o cara tem um salário fixo, gasta uma parte do salário para pesquisa. Então, os pesquisadores que eu conheci, da velha guarda principalmente, gastavam gastavam a verba deles, o dinheiro deles, os recursos todos para a música brasileira sem nenhum... Ninguém ia pagar, negócio meio maluco, né? Não, se E as você não entidades está na aí, universidade, você não consegue. Muito difícil. Isso que eu estou falando, eu estou nesse lugar, porque até eu pensei, será que eu dou aula em alguma universidade? Será que eu presto concurso? A gente fica pensando nessa... E aí é uma coisa que você tem que decidir, porque eu como artista, fico pensando, se eu for entrar numa universidade, quanto eu consigo me deslocar, fazer shows, né, e viajar, tendo um compromisso, né, numa universidade pública, por exemplo. Acadêmico, né, acadêmico e tal. Então, é uma dúvida que eu tenho. Mas, obviamente, que se eu estivesse dentro de uma universidade, eu teria mais condições de desenvolver uma pesquisa, claro. né? E aí, mas, por outro lado, tem um preço, né, que é eu diminuir a minha atividade como artista, né, em termos de carga horária, em termos de flexibilidade, em função de um trabalho que, né, eu tenho que estar disponível, porque é o governo, ou o Estado, né, que paga. Então, aquela coisa, são opções, né, o Ivan, ele consegue conciliar, né, o trabalho Nesse caso, de pesquisa, né, o e de Ivan performance. E conseguiu. Agora, tem a turma, por exemplo, pesquisadores do choro, que eu conheci nos anos 70, 77, por aí. Os caras eram malucos, que eles iam atrás, não tinham dinheiro, mas iam lá. Não sei quem toca, não sei o quê, vai lá atrás do cara e tal. E ninguém dá, porque eu acho que deveria ter, por isso que eu falo política de Estado, não de governo, um museu de imagem do som ter recursos para pagar o cara e depois ficaria com essa pesquisa. Né? Tem pesquisador que as coisas estão na casa deles, né? Que também é uma coisa absurda, fica concentrado num ambiente... E depois, quando ele morre, ninguém nem sabe o que faz com aquilo. Ou a família joga fora porque pensou que era lixo, né? Exatamente. Não, eu sempre falo, eu que trabalho muito com música indígena, tem muitos antropólogos que não conseguem disponibilizar seus acervos. Isso, às vezes tem acervos de fitas cassete, de coisas preciosas, né? E aí, quando eles morrem, um ou outro consegue doar, porque até doar o acervo é uma novela, é uma burocracia gigantesca. Então, não é todo mundo que consegue doar. E o que acontece? A família chega, vê aquele monte de material, um monte de papel, um monte de fita, um monte de... Fala, isso aqui é... né? Não sei o que eu faço com isso, não vai nem entender, joga fora, né? Isso é um problema muito sério no Brasil, né? Quer dizer, a ciência está nesse movimento, Pois né? E aí a gente vê gente indo embora para outros países e os abnegados aí que sofrem, né, para manter em condições às vezes precárias. Por exemplo, você tem que ter uma fita, tem que ter a condição de umidade, você tem que ter a condição, né? Eu sou velho aqui, eu tenho fita de rolo, eu tenho cassete, eu tenho micro, eu tenho DAT, eu tenho todas essas tranqueiras. Eu tenho aqui, ó, tá vendo? E eu não consegui, eu sei, eu estava olhando, por isso que eu falei. Tudo tem uma intenção aqui, se você olhar. E aí eu estou tentando digitalizar as coisas, né? E alguns amigos nos ajudam. Agora, não é fácil. Mas tinha que ter um projeto mesmo, você deve ter coisas preciosas aí. Pois é, e as pessoas têm que ajudar. Né? Até os seus programas, né? São entrevistas. E os programas antigos de rádio, dos caras que pesquisavam a música brasileira, que levavam os artistas ao vivo. O acervo da Rádio Nacional, outro dia durante um período, foi digitalizado, mas muita coisa se perdeu no caminho também. Quer dizer, é uma história longa. A gente está longa. vivendo um momento da cultura muitíssimo grave. Não vou dizer que foi só de agora, é um desmonte que vem de longa data. Mas, particularmente nesses últimos anos, a gente percebe que as verbas todas, né, estão sendo cortadas para ciência, para as universidades, né? Então, quer dizer, já era ruim, né? Agora, então, a situação está caótica. Então, isso que você falou de muita gente ir para fora, né? Tentar postos fora do Brasil, no mundo acadêmico, e muitos cientistas já foram, né? E outros irão, né? Porque é isso. É só você pegar aquela coisa do Ciência Sem Fronteira, dos caras que tinham como que é? O CNPq, né? CNPq, CAPES, isso todo o pessoal foi embora. Tem gente que ficou na Europa, né? Terminou o trabalho e ficou na Europa, não trouxe para o Brasil. Bom, enfim. Esse é um assunto. Mas vai mudar, se tudo der certo. Vai mudar. Vamos bater aqui na madeira.
Vamos ouvir mais duas aqui para voltar ao disco, né? O Nama Parirê. Agora, Uhum. Los Dos Amantes. Veja só que essa Uhum. pronúncia que eu coloquei, eu não sei se é uma pronúncia Los dos amantes. Los Dos Amantes, né? Outro dia eu vi um filme argentino, de repente eu estou influenciado pelo portenho, mas não. Los Dos Amantes e Tandemã. Tandemã com o boi da Boi beira, da né? Então, Beira, fala um do pouquinho Jordano. dessas duas para a gente ouvir. Conta a É, história aí para é, nós. então, Los Dos Amantes é uma canção sefaradi, né, que são judeus que migraram, né, para a Península Ibérica e que nesse longo período que eles ficaram, né, eles criaram um cancioneiro maravilhoso, né, que tem aspectos meio orientais, que tem algumas questões, elementos espanhóis, meio português, é uma mistura interessante, assim, né, musicalmente falando, e também eles falam a língua, falavam, né, ainda falam um pouco, o Ladino. ladino, né, que é É. uma língua que é um mix, assim, de espanhol com algumas palavras em hebraico, umas palavras em espanhol, em português, enfim, é um mix, assim, quer dizer, eles não Eu gostam que aprendi, fale eu isso, aprendi mas com a Fortuna, viu? a Fortuna é especializada, inclusive, nesse repertório, né? Exato. Então, essa é uma das pérolas do cancioneiro sefaradi, né? E é uma música, assim, que a melodia, ela é uma melodia que se repete sempre, a letra vai mudando, mas a gente fez um arranjo, modéstia à parte, muito poderoso, o vocal tá muito bonito, né? Há 4 vozes, né? Ah, E com vários frames, vários pandeiros, né? Que a Valéria Zeidan toca, eu toco, a Cris, a Angélica, né? Então tem uma densidade sonora, assim, a música, o arranjo ficou muito, muito bacana. E o Tandemã é só mais fala ou um menos. pouquinho que Los Dos Amantes, Ah, o Los eles Dos eram dois. Amantes fala de uma menina que tem 2 amantes e ela Tá vendo? fala para a mãe: "Ai, com quem será que eu fico? Se Com eu quem que eu fico com fico? se eu fico com o pantaloneiro, que é o alfaiate, ou se eu fico com o particular, que seria um comerciante autônomo, assim, com quem que eu fico? Um eu dou umas traidinhas, o outro eu amo de coração. E aí, como é que faz?" Aí tem ele falando para ela: "Vem para cá, fica comigo" e tal. É uma canção de amor, na realidade, né, muito sensual, assim, que traz esse universo feminino, né? E uma ideia que, sem essa questão moralista, né, ela tá na dúvida entre que amante que ela vai ficar, né? Pois é, muito bom. Gostei dessa história. E aí o Tandemã é uma música especialíssima, porque também é um outro grupo que influenciou o Mauaca mais tardiamente, porque é um grupo formado por homens que cantam e tocam pandeiro, se chama Le Cor de la Plana, que é um grupo de Occitanie, que é uma região na França, né, que fala essa língua. Inclusive, Occitanie não é só a coisa de cosméticos, é uma Por língua, é favor, uma por língua favor. e é um lugar, é uma O região, né, pessoal na precisa França. saber. A gente precisa É, aprender com a música, tá? Não é dizer que não é, é perfume só. exatamente, não é só perfume. E que também é uma língua até que tem essa mesma característica do ladino, que ela pega emprestado palavras em catalão, em português, em francês, em espanhol e línguas antigas latinas. Então ela mistura, é uma língua muito interessante. Tanto é que a gente ouve, dá para entender bastante o que se canta, né? Porque tem várias palavras que te trazem, né, até para a nossa língua. E ela fala, e esse grupo, né, veio para o Brasil um tempo atrás, a gente entrou em contato com eles, aí eu adquiri os discos, fiquei muito impressionada com o repertório deles. E a Rita Braga falou: "Vamos transcrever o arranjo deles." Então a gente faz o arranjo do jeito que eles fazem, obviamente que o arranjo instrumental é um pouco diferente. Só que aí no meio desse processo da gente estar aprendendo essa música, a levada, ela é um 3/2, que é a levada meio do boi do Maranhão. Ela tem Ah, esse tum, tica, dum, tum, tum, tica, tem dum, essa, tica, essa, dum. essa Tem ligação esse aí. movimento no arranjo deles. E aí, na hora que a gente começou a perceber que tinha um jeito de a gente colocar um boi lá dentro. E aí entrou esse boi da beira do Jordano Mochel. Meu boi chegou lá na beira do cerrado. E deu muito certo. Aí foi uma alegria, né? Porque de repente você tá com a mesma levada ali, aí eu entro com o pandeirão do Maranhão, né? Que é um pandeirão que eu comprei há muitos anos, eu sempre uso nos shows, e aí, de repente, você tá num boi, né? E Legal, depois né? volta para música. Então, assim, a gente fez isso é uma característica do Mauá, que em algumas arranjos a gente fazia essas conexões, né? Com a música brasileira, e essa foi muito feliz, assim, no sentido da gente perceber que tem conexões musicais, né?
mesmo que tematicamente sejam coisas nada a ver, porque o Boi fala de uma história que não tem nada a ver exatamente com o que fala a canção Tandemã. Tandemã é uma negociação com a morte. Uau! É assim, o cara fala, olha, não vem agora não, talvez amanhã. Tandemã quer dizer, talvez amanhã. Pode ser que amanhã você venha, agora não, porque agora eu quero aproveitar a vida, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu tenho a minha liberdade para aproveitar, eu tenho que beber muito ainda, né? E lá na frente, quando a garrafa já estiver seca, o paletó de madeira já estiver pronto, aí quem sabe eu vou, né? Então ele fica Uma negociando negociação com a morte. Meio com a morte, parecido, tipo olha, assim, olha, vou fazer uma conexão maluca que você deve gostar. Com o sétimo selo do Bergman, né? Que ele está jogando xadrez com a morte, está negociando com a morte. Uma exatamente, maluquice, né? exatamente. É, ele fica ali, sabe? Fala, não, agora não. E aí ele fala, olha, aquelas pessoas que são muito arrogantes e muito ambiciosas, olha, não fica achando que você vai ficar muito bem, não, porque você vai lá para o andar de baixo. Então é uma tiração de sarro a Legal. música, né? E é uma composição do Manu Terron, que é o diretor desse grupo, então é uma canção assim que tem um humor meio uma ironia assim muito interessante e musicalmente ela é muito poderosa. E aí na hora que entra o Boi, isso principalmente quando a gente faz ao vivo, isso explode assim, a plateia entra em Bacana. êxtase porque é uma alegria perceber que essas conexões elas vêm assim de uma forma muito espontânea, né? E que deu muito certo assim. Então eu gosto muito dessa música. Legal. E você não é essa conexão, tem outra conexão, outras conexões no projeto do Mauáqua e no Mauáqua e também nesse disco aqui, né? Tem outra conexão, você vai falar mais para frente, não é isso, Magda? Sim. Então vamos Uhum. ouvir Los Dos Amantes e Tandemã. Roda. Eu ia falar em alguma língua roda, mas eu não sei. Então, roda. Rueda. Rueda eu já falei, outro dia o cara deram risada aqui para caramba no Rueda. Então, Rueda, vai em homenagem a Rueda. Rueda. Estamos de volta com o Mauáqua, falando com o Magda Pucci, falando da história do Mauáqua. Ela é pesquisadora, etnomusicóloga. Eu gosto desse nome, sim. Bacana, né? Etnomusicóloga, né? E pesquisadora, né? Que vai no peito e na raça resolvendo as coisas, pesquisando, e vai atrás dos recursos para o Mauáqua seguir em frente. Esse é o quarto não, desculpe, o 8º disco, né? E tem toda uma história. Nessa história do Mauáqua, desses discos todos, vocês teve um momento mais fácil para trabalhar? Como é que você falou que houve um desmonte, né? Eu nem cheguei a detalhar isso, mas eu queria que você explicasse qual que é o momento que vocês lançaram também DVDs, né? E tudo mais. Uhum. Esse momento é o pior momento da cultura brasileira, na sua opinião, nesses últimos Ah, anos? com certeza. É um momento muito difícil, né? Muitos grupos deixaram de fazer as suas atividades, muitos espaços culturais deixaram de existir, né? Tiveram que entregar, porque alugava, não tinha dinheiro para bancar o aluguel e pagar as contas. Isso foi muito triste, né? Isso aconteceu no comércio, mas aconteceu na cultura, né? Porque existem Sim. espaços culturais que não vivem assim, com muito dinheiro, mas vivem com esse mínimo que é essa circulação das pessoas para assistir espetáculos, dar, né, oficinas, cursos. Eu, inclusive, o Mauáqua tem, né, um espaço que chama Estúdio Mauáqua, que é um espaço cultural, que só conseguiu se manter muito assim capengamente por causa do edital Aldir Blanc, que a gente tem 2 editais, um que é para manutenção de espaços, que é o do PROAC, e o outro que é o da Aldir Blanc para o momento da pandemia, né, que foi o emergencial, assim. Sim. E a gente só consegue manter por conta desses editais, porque a gente não visa lucro. A gente não, o espaço cabe 50 pessoas, eu não consigo fazer, né? Mesmo que eu cobre, eu não consigo bancar. Então, se eu não tenho esse apoio, esse subsídio, ele não rola. Então, muita gente que tinha espaços, eu conheço vários, companhias de teatro, e gente que trabalhava com criança, sabe? Que dava oficina, que acabou. Acabou. Quem não estava em instituições assim, ONGs que estavam com uma certa folga, assim, teve muita gente que perdeu seus trabalhos, né? Assim, porque trabalhavam, porque você tem muitos músicos que trabalham em ONGs, né?
Então, essas Verdade, ONGs até para o de cara se cultura, segurar, né? né? Para se segurar, Então, né? assim, perdeu esses trabalhos, né? Então, as pessoas, eu acho que é um momento. E eu estou falando, quando a gente fala da cultura, desse grande volume de artistas, que não são esses artistas que estão nas grandes mídias, que não são os artistas globais, que não são os Sim, sim. artistas, né? Nós estamos falando de um grupo que às Esses vezes que tocam aqui na Rádio Brasil Atual, né? que não são artistas que ganham fortunas, né? É Porque contrário, ao contrário. então, porque claro que esses grandes artistas também sofreram impacto, sofreram, mas assim, conseguem se manter bem, mas nós estamos falando de Claro, artistas que têm muita dificuldade de se manter, né? Então, fazer o show paga a conta, né? Não claro. é só um adicional, ele é o sustento de Fundamental, muita gente. Então, fundamental. assim, a gente, e quando as pessoas falam, né, as pessoas que de cultura que fala, esses artistas são todos bando de vagabundos, né? Ficam mamando nas tetas, porque acham que assim, é só aqueles caras que fazem peças milionárias, né? Que fazem filmes, não sei das quantas, tá? Mas assim, a maioria dos artistas não são esses, né? Não Pois é. são esses, e eles são gente de circo, né? Gente do teatro, gente que trabalha com criança, né? Com várias outras linguagens musicais, né? Linguagens artísticas, né? E linguagens também da música, porque a música também tem várias possibilidades, que se não tiver subsídio, se não tiver um respeito por esses artistas, realmente, né? E aí o que se perde com isso? Se perde a humanidade, né? A gente perde Verdade. conhecimento, a gente perde, não é só um entretenimento de ligar a televisão e estar ali pronto alguma coisa, né? E aí eu me lembro que as pessoas falavam, não, mas eu vejo Netflix, tá tudo bem. Você fala, mas quem tá fazendo a Netflix? Quem tá ali é artista também, parece que as pessoas já se Claro. esqueciam, né? Que os atores, a equipe técnica, tudo isso é artista, né? Então, assim, eu não preciso ir no teatro mais, porque eu vejo Netflix, né? Então, Não, eu o pior sei de que tudo muita isso, gente... Omar, que você está colocando, perfeito, e a gente lamenta também, muitas casas fecharam, algumas, eu estou na expectativa otimista que algumas que fecharam vão voltar, Sim, o Aldo Borogodó é né, que pois voltou, é, né? e outras que vão seguir, vão ser criadas novas casas, a minha esperança é essa. Mas o que você colocou é fundamental, porque os artistas, as pessoas não têm noção da cadeia econômica da arte. Por exemplo, vai fazer um filme, quanta gente está trabalhando atrás desse filme? Você vai fazer um show Exatamente. do Mauá, tantas pessoas que estão Sim, envolvidas em todo o processo, a cadeia de é muita trabalhadores gente. da cultura, que a pessoa chega lá, não, e chega lá, o cara vai lá e fala, o show é o seguinte, ó, a Magda chama as meninas, elas falam 1, 2, 3 e canta. Não é assim, né, gente? Se for, né? Então tem toda uma pesquisa, um trabalho de mise-en-scène, um trabalho de ensaios e tal, rigorosos, de luz, de som, tanta gente envolvida e as pessoas parecem que não têm noção, e aí deixa... Isso é o que a gente pode chamar de indústria cultural, é uma Sim, indústria no sentido de que ela é uma engrenagem, né? Então, não é só o artista que está subindo e mostrando a cara, tem uma horda de pessoas claro, atrás, sem profissionais, dúvida. que são fundamentais. Então, quando você Agora, quem pensa, né, quer desde a sacar... camareira, né, do Exato, teatro, do pipoca da do porta do hold, teatro, né? Exatamente. todo mundo. Essas pessoas precisam Então, mas dessas quando começa a atividades. coloca essa coisa que é só vagabundo, mama nas tetas, é porque quer descaracterizar o trabalho da cultura fundamental Exatamente. que é, e não tem a mínima noção, porque se tivesse, ninguém pode falar isso. Quem vai no espetáculo e fala assim, eu gostaria de pegar uma pessoa, você acha isso? Então, vamos lá no show, olha, tá, legal, né? Quantas tem no palco? 6 pessoas no palco, sei lá quantas pessoas, né? E Quanto é uma 20 waka? atrás. Quem está O atrás? Vamos Mauá lá que é ver. isso. Ó, esse show é um show menor, porque tem só 6 cantoras, né? Normalmente a banda são 13 músicos, né? Sim. Mas a gente tem 2 técnicos de som, um PA, um monitor, uma hold, a produtora, a cenógrafa, né? Que também é meio uma produtora, né? A gente tem toda a equipe do SESC, né? Então tem desde a produção, o contrato, o jurídico, bilheteiro, a camareira, a pessoa Luz, que limpa a luz. luz, a iluminadora, né? Que é super importante.
E a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem a pessoal que faz o marketing digital, né? Então, assim, a gente traz emprego para essas pessoas. E isso eu Uhum. estou falando que é uma coisa mínima, né? Que é um grupo pequeno. Agora, se você pegar esses outros artistas maiores, né, que estão nas grandes mídias, pega um Milton Nascimento, um Caetano da vida, nossa, os caras movimentam muito mais gente, Pois né? A é. equipe é muito maior, muito mais maior mesmo, né? Então, assim, realmente é uma cadeia da indústria que é muito importante. E aquela coisa, cada investimento nessas leis, né, ele rende muito mais para o próprio Estado, né? E ele rende empregos, Claro. né? Então é super Gira a economia. É importante. importante a relação dele no PIB do país também. As pessoas têm que entender isso. Exatamente. O Kleber Mendonça, filho lá a cineasta do Bacurau, né? Ele fez um documentário mostrando quantas pessoas trabalham num filme. O Olha que Bacurau, legal. o que Uhum, envolve na locação, uhum, quem faz a comida. Ele uhum, mostrou um negócio assim que é gigantesco, é uma uhum. indústria, como você falou, muita gente envolvida que É. recebeu, que ganhou por causa do filme. Quer dizer, o filme. A indústria do cinema acho que é a que Então, mais emprega, né? É pois muito é, e os grande. caras não têm noção, acham E que aí eles chega lá, acham que é põe, só o artista que tá lá de chega bonito, lá, né? ô Que Magda, ele não fala um trabalhou, texto que aqui ele que não eu vou gravar. ensaiou, É, mas isso eles Não, então fazem esse justamente para. desentendimento mas eu acho que é estratégia, né, para desmontar Claro, mesmo, né? isso mesmo. Então, se a gente não conseguir mudar, né, a situação do jeito que ela tá, a gente vai estar correndo um risco de muita coisa, né, degringolar. Já degringolou com a pandemia, a gente está retomando aos poucos, Que não e estava aí grande vai coisa ser antes também, vamos deixar claro, né? Não Não, não estava, ao tava, contrário. Então, não. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem a grande sorte de ter o SESC. é O verdade. SESC em São Paulo, a gente tem que falar, ele faz o papel do que seria uma Secretaria de Cultura, né? Tem mais de 30, acho que 40 e tantas unidades só na cidade de São Paulo, fora o interior, né? Uhum. Então, assim, só o que o SESC consegue trazer de atividade cultural de todas as linguagens num final de semana é algo que no país inteiro você não tem, Claro. né? Então, assim, a gente tem que realmente bater palmas pela forma como o SESC vem trabalhando, né? No sentido de fomentar mesmo Isso, bem trabalhos. O próprio colocado. Mauaca, eu acho que o Mauaca eles deve muito ao SESC, porque quando a gente estava começando, eles olhavam, ó, isso aqui interessa, olha, é um assunto que é legal. E a gente não conseguia entrar em outros espaços que não fosse o SESC, né? Porque não estava configurada a coisa profissionalmente ainda, mas a gente teve esse apoio, né? Então, o SESC tem isso para artistas que estão começando, para artistas que estão já com uma carreira consolidada e para os famosos, que são Uhum. menos, né? Eles têm essa política de não ficar só contratando os grandões, que eu acho muito legal, né? Que você Perfeito. cria um equilíbrio, né? Você fomenta quem está começando, você mantém aqueles que estão nesse processo de crescimento, né? E em alguns momentos você solta alguns artistas mais Isso. famosões, assim, E, né? E é isso. muito legal, e de uma forma muito profissional, com uma qualidade, né? Teatros ótimos, equipes ótimas, equipamento de som muito bom, as unidades, não só na parte, mas tudo que eles oferecem, né, para a população, é uma coisa gigante. Agora, você Maravilhoso. vai ver o SESC em outro estado do Brasil, não é igual ao Não estado é a de São mesma Paulo. coisa. A Mas gente tem aqui, uma aqui é de realidade um aqui nível, você que viaja para o mundo. privilegiada. Eu Uhum, fui, outro dia eu falei aqui, isso aqui parece, eu fui lá na Dinamarca, na Finlândia, meu filho morou lá, você uhum, via em alguns lugares, alguns recursos, alguns centros uhum. culturais, o Sesc não deixava Não existe nada igual ao SESC em nenhum muito, lugar do mundo. muito igual, aqui de São Paulo especialmente, é uma coisa de Não nível existe. altíssimo Tanto é mesmo. que algumas vezes quando eu fiz curadoria, eu participei de alguns festivais e vinham artistas de fora, assim, eles falavam, uma vez eu fiz a Orquestra Mediterrânea junto com o Carlinhos Sim, Antunes e aí o pessoal perguntava, mas quem é que está bancando isso? Eu falava, é o SESC, mas o que é o SESC? Não é uma ONG, não é o governo. Você não conseguia explicar para os estrangeiros o que era o SESC, né? Porque ele não é governamental, mas ao mesmo tempo ele não é uma empresa privada no sentido
né, privado que a gente entende, porque ele tem um subsídio, né, do imposto Do sistema S e tudo do mais, né? sistema S, tal. Então, assim, as pessoas falam, isso eu nunca vi isso, porque É. realmente é algo, é um E modelo mantém-se que num não existe em nível, lugar nenhum. num nível É, assim da europeu, de qualidade e tal. No super. serviço todo, né? Estou falando só do teatro, não, de todos os De lugares, as tudo. E assim, e todas bibliotecas, as linguagens, né? Porque isso que é isso, importante. Você pega desde teatro infantil, teatro para adulto, coisa para terceira idade, tem muita coisa. isso. Cinema, música, artes visuais, exposições incríveis, né? Tem a parte da TV, que traz altos documentários que são produzidos especialmente para isso. Assim, é uma produção que não para, é uma usina de fazer cultura, o Verdade, SESC. verdade. A Então, gente não assim, a cansa de gente tem esse elogiar, porque é muito privilégio, né? bom. Verdade, A muito gente bom. tem esse privilégio de estar em São Paulo e poder contar com o SESC. Isso Claro aí. que assim, a gente não pode fazer show toda hora no SESC, eles têm inclusive uma política, né? De rodízio, né, entre os artistas, você não pode fazer 3, 4 shows no mesmo mês, né? Você tem todo um esquema para dar espaço, inclusive, para todo mundo, né? Outros, Que eu acho claro. muito legal. Então, assim, não que a gente vive exclusivamente do SESC, mas o SESC, ele proporciona à população, não só da cidade de São Paulo, como do interior de São Paulo, uma programação maravilhosa, assim, e com preços super razoáveis, né? Então, eu acho que isso é uma coisa a se falar, né? Quer dizer, apesar da gente não ter uma política pública consistente e portentosa, assim, né? A gente tem o SESC, né? Isso E aí. agora estão mudando, o Teatro Municipal está abrindo mais a porta também, as portas para a Tem o cultura Itaú Cultural popular. também, vamos O elogiar Itaú também. Cultural faz trabalhos muito O bacanas Moreira também. Salles, vamos nessa, todo Sim, mundo que então está tem, nessa. tem instituições que estão É só mantendo, seguir na né? linha do Sesc que vão se dar bem, porque é coisa muito legal. Exatamente. Mas vamos ouvir mais duas: Vamos. Sabra Lissá e Uhum. Ladainhas. Ladainhas é de uma compositora que eu conheço, quem que é? Você. Não, não, não Então, é minha, não. É um não é sua essa pastoril. aí? É um Ah, tá. pastoril do É Pastoria, eu Nordeste. pensei que era sua essa música, poxa. Não. Enfim, então fale um O, pouquinho o, das duas, por favor. o Sabra Lissá é uma canção da Bulgária, cantada pelo Coral das Mulheres Búlgaras, que também foi uma grande referência no início do Mauaca. Aliás, eu resolvi criar o Mauaca por causa desse grupo, né? Quando eu ouvi cantando, que era um coro estatal, né, de mulheres camponesas que eram recrutadas, né, por esse coral e que cantavam canções tradicionais, mas em arranjos de compositores contemporâneos. E essas músicas têm umas harmonizações muito malucas, muito interessantes, com dissonâncias muito bonitas, assim, e um jeito de cantar muito especial, né? Então, quando eu ouvi as Mulheres Búlgaras, eu pirei, assim, eu falei, meu Deus, para tudo, que eu quero entender o que está acontecendo aqui, né? Porque é um jeito muito especial de se apresentar o canto coletivo feminino, né? Hum. E aí, essa música, ela era uma das músicas que eu gostava muito, a gente não tinha gravado ainda, né? A gente já cantava em alguns shows, e aí a gente resolveu gravar. É uma música também que trata muito desse universo feminino, né? É um encontro de mulheres que fazem uma festa, depois elas dormem e elas perdem o colar, perdem o cinto. É uma coisa bem assim desse universo das mulheres que se reúnem, né? E vão lá se divertir um pouco, né? E o Ladainha já traz as pastoras do Nordeste, né? As pastorinhas, né? Porque é uma lapinha, porque as pastoras elas ficam na frente do presépio, né? E elas fazem louvações, né? Loas para o menino Jesus, né? E elas cantam e choram e queimam a lapinha, né? Então esse é um tema que eu ouço desde a minha infância, Hum. que eu tinha isso na minha cabeça, minha memória afetiva, como você disse, e aí eu fiz esse arranjo um pouco inspirado nas mulheres búlgaras, no canto das mulheres búlgaras, por isso que elas estão, A inclusive, uma do lado sequência. da outra, Ah, porque ela legal. tem um pouco dessa mesma cara, com umas dissonâncias. Eu não eu trouxe um outro lugar para ela, e lá no final das ladainhas entra um órgão medieval, que é uma estrutura dos cantos cantados em quartas paralelas, assim, que é uma coisa meio gótica, assim, sabe? E aí eu trago um pouco dessa dramaticidade, né, desses cantos que são muito profundos dessas moças, né, que todo ano ali
vão fazer as reverências à Lapinha, né? Então essas aí É são as legal, ladainhas. bacana. Agora, o E meu tem a erro... participação, esqueci de falar, a participação da Anelisa Colomar, que é uma das instrumentistas do Mauaca no violoncelo. Legal. O meu erro remeteu uma pergunta a você. Você não compõe também, Magda? Eu componho. No disco Rupestres Sonoros, que é o disco voltado para as canções indígenas, eu tenho 3 composições Uhum. que eu fiz com nomes de povos indígenas. Eu componho trilhas, fiz os Lusíadas, por exemplo, que é um outro disco do Mauaca. 90% das músicas que estão lá são composições minhas, né, em cima Mas do nesse poema. disco não tem. Não, nesse disco não, que eu fiz, musiquei os poemas do Camões nos Lusíadas. Então eu Ah, componho, mas para esse disco não. certo. Eu pensei que tinha essa, que essa ladainhas era a sua, por isso que Não, eu a perguntei, única mas sabia. música que é composta é a última, que é o Namá Parirê, que é da Rita Braga, a primeira composição da Rita, que é uma das cantoras, que inspirada no título do disco, acabou compondo essa obra para coroar aí esse trabalho que a gente vinha fazendo. A gente vai ouvir no finalzinho. Então vou ouvir Uhum. Sabrelissá e Ladainhas. Tá, vamos ouvir agora. Isso. Roda! Estamos de volta com a Magda Pucci. Ela está falando do disco do Mauaca, o mais recente trabalho, o 8º disco do Mauaca, que chama-se Namapairê. Namapairê. Que é uma música que a gente vai ouvir no fim do disco aqui. Ela já antecipou uma composição da Rita, né? Como é que está o Mauaca hoje? Você falou que vocês estão em 6, né? São 6 cantoras e fazem as percussões também. E aquela turma toda dos instrumentos, da sanfona, eles estão no grupo? Não, a gente continua. Continua, né? Então, Dia 2 de novembro a gente faz um show que é o Pelo Mundo com Mauaca, que é um show para crianças. Aí a gente faz com os instrumentistas, né? Então, aí a gente faz o outro show, Inquilinos do Mundo. A gente fez, em abril, a gente fez o disco do Rupestres Sonoros no pátio do colégio, num projeto do Sesc Carmo, que também tinha os instrumentistas. Então, assim, esse é um projeto do Mauaca. O Namaparerê é um dos shows, né? Um dos projetos, que tem uma formação vocal, né? Mas tem o show infantil, que é uma outra formação, não é a formação completa, mas é uma formação que tem 4 instrumentistas e 4 cantoras. Tem o Inquilinos do Mundo, que aí sim é banda completa, são os 13 músicos, 6 instrumentistas e 7 cantoras. E tem o show indígena, né, que é o Rupestres Sonoros, que também é com a banda completa. Às vezes a gente faz também formações reduzidas, depende da situação. pronto. Então, É uma o Mauaca grupo para cá, continua, não, o grupo atendendo a continua. várias. A Mauaca Não, o atendendo a grupo várias continua demandas. ativo. A única coisa é que agora a gente está focada, né? Que a gente acabou de lançar esse disco, então provavelmente nos próximos meses a gente vai fazer bastante esse show na Maparirê. Mas, só para você ter uma ideia, dia 2 de novembro a gente vai fazer lá no Sesc Taubaté o espetáculo infantil Pelo Mundo com Mauaca. Beleza. A Mauaca com várias demandas, atendendo a várias demandas. Que Exatamente. Senão, né? Como é que faz? Se não meu, tem que ser. É fácil, a vida não tá fácil. Tem que atender, né? As Mauaca para isso, surgem. Mauaca para aquilo. Tem que se virar, pô, tá certo. E eu não condeno, ao contrário, eu acho que tem mais que fazer mesmo. O trabalho é tão bonito. São repertórios diferentes, né? São bacana. Shows diferentes e é isso também, porque às vezes é impossível viajar com a banda inteira. O grupo é muito grande, né? São 13 músicos. Não é qualquer lugar que consegue ter equipamento de som e palco para 13 músicos, fora toda a equipe técnica. Então a gente tem que ter as opções, né, de grupos menores para poder viajar, para poder circular mais, né? Então isso é algo acordado dentro do grupo. A gente faz, inclusive, rodízios, né, em revezamentos ali para todo mundo participar de alguma maneira, né? Agora, para o exterior, tem previsão ano que vem? Aquelas viagens do Mauaca para o mundo afora aí? Tá? Olha, a gente tá doidinha para sair. A gente, no domingo, depois do show de lançamento,
a Cris, Miguel, quando que a gente vai viajar? A gente quer viajar urgente. Não Vamos já aguento mais. comprar a passagem? Fiquei 2 anos Com aqui bastante isolado. antecedência. Tô 2 anos isolado, Viajar claro, né? agora ainda a gente não tem planos, mas a gente tem a Rita Menezes, que falou que vai agitar aí algumas coisas pra gente, alguns festivais e tal. A gente não sabe ainda como é que vai ser, né, o ano que vem, mas eu tenho a esperança, a expectativa de que a gente viaje, né? Tá Ô, tudo Magri, muito tem incerto esse, ainda. entre aspas, mercado dos festivais aí que vocês se Tem, não, na inserem? Europa É tem, né? específico de etnomusicologia, Tem, é tem. isso? Fale um Não, pouquinho. a World Music, embora World ela Music. deu uma caída legal, assim, né? Ela deu uma caída, mas, por exemplo, agora mesmo está rolando a WOMAX, que é a feira de World Music, que está rolando, se não me engano, em Lisboa, né? Que é a vitrine, né? O Mauaca participou da WOMAX em Sevilha em 2003, né? Olha, Então é um espaço para artistas ligados ao world music. Tem artistas do mundo inteiro, que tipo mais de 100 artistas se apresentando lá e produtores, radialistas e gente ligado a esses festivais, produtores desses festivais todos. Diminuiu um pouco em relação ao que era 10 anos atrás, mas assim, a movimentação em torno desse universo, né, que não é o jazz, não é o rock, nem a música erudita, que é um outro nicho, ela é bastante forte ainda, né? Então, assim, é exatamente aonde a gente quer entrar, né? A retomar, gente vocês já querem chegou a retomar. participar uma época, a gente fez Portugal, Espanha, viajamos para Alemanha, fizemos um festival lá, fomos para Grécia, fomos para Bolívia, a maioria são festivais, né, que a gente vai, né? E aí a gente acaba às vezes juntando com alguma outra apresentação, algum outro Legal. evento. E o Mas ano que vem, esse então, ano a tá. gente não sabe, porque É, tá tudo muito. A gente, por é, exemplo, antes de viajar, antes da pandemia, desculpa, a gente estava com uma viagem marcada para Malásia. olha, que Um legal. festival maravilhoso na Rainforest, na floresta tropical da Malásia, que são artistas só que fazem músicas indígenas de várias partes do mundo. O Mauaca estava com passagem comprada para 20 pessoas. Uau. E aí a gente espera que ano que vem o festival volte, né? E aí a gente vá viajar. Tomara que sim, mas a gente não tem certeza, porque deu Então aquela tá bagunçada, né? retomando, né? Tá retomando Então aos assim, poucos também. eu acho que a gente vai voltar, assim, eu tenho o feeling de que vai, mas assim, a Europa também está numa crise, né? A Claro. situação não está lá tão boa quanto há um Esse tempo inverno atrás, vão então sofrer lá, esse inverno eles por vão isso que eu sofrer um acho que pouco. também esse trabalho só com as cantoras, que ele é mais portátil, né? A gente consegue se movimentar com mais facilidade e ele cabe em lugares menores, em E lugares quando mais você vai, intimistas, super mais desculpe, legal. agora quando você vai para fora, vocês fazem o trabalho mais indígena, esse é o mais, que é um espaço que Então, vocês aí têm. provavelmente, se a gente for, quer dizer, esse da Malásia, eles queriam um repertório indígena, era Ah, o claro, Restos imagino, Sonoros. Eles imagino. pediram esse, porque era um festival que era de músicas indígenas, tinha música de vários lugares, né? Indígenas, desde a Austrália, da Coreia, enfim, de vários lugares do mundo. E eles queriam esse. E agora, às vezes a gente tem um repertório específico, né, para atender mais essa plateia, né? Estrangeira, né? E aí a gente, obviamente, que inclui, põe o eboi, põe para todo santo, para qualquer santo, a gente põe músicas brasileiras também, né? Para trazer essa brasilidade aí para o nosso, que Claro. já tem, mas assim, a gente dá uma reorganizada no Entendi. Faz um repertório para repertório, trazer assim isso. como o Mauaca tem Mas vários não só seguidores. brasileiro, né? Porque a Ah, gente traz essa diversidade mesmo. Então, a gente inclui no repertório músicas brasileiras. para atender essa demanda, como vocês atendem as As demandas, tá pessoas certo. esperam, né, que você faça música brasileira, né? Óbvio. Então, aí, obviamente, que como a gente tem um repertório extenso indígena, a gente leva música indígena também, que é um Legal. repertório menos conhecido, né, para os estrangeiros, né, para os europeus principalmente. Então, a gente leva esse repertório indígena, que é um repertório que eles têm muito interesse, inclusive, né? Bem Bacana. mais do que aqui no Brasil, E inclusive. isso aqui é um absurdo também. Mas vamos ouvir mais duas Vamos canções, lá. né? Estamos na reta final aqui. Fimene, que vem de fêmea, de Fimene, o galo fêmea, cantou. que vem Essa também é da uma fêmea. outra. O Fimene é outra uma música que a gente fez uma fusão com uma canção brasileira, né? O Fimene é um canto do sul da Itália, da Puglia,
que tem um repertório também maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa com a Alessandra Belloni, que é uma cantora e percussionista que vive hoje nos Estados Unidos, mas é de origem italiana. E a gente veio para o Brasil, a gente aprendeu algumas músicas com ela, e aí a partir daí eu comecei a pesquisar por minha conta, e eu achei várias versões desse canto que fala das mulheres que são as tabaqueiras, as mulheres que Olha, colhem o tabaco e fazem os cigarros, né? E viviam ali em situações de extrema exploração, né? De condições de trabalho muito ruins, se rebelam, inclusive, contra os seus patrões, né? Então tem histórias muito interessantes sobre esse núcleo de mulheres que vivia nessa região. E a gente faz uma conexão com o Galo Cantor, que é uma canção feita pelas destaladeiras de fumo de Arapiraca, de Alagoas, que também versam sobre esse canto de trabalho, que é destalar o fumo, né? Que é uma prática quase que inexistente, que está em total decadência, né? Mas que os cantos que essas mulheres fazem continuam muito vivos na memória legal. delas, né? E a Renata Matar é uma das que trabalha muito com esses cantos de trabalho, e ela gravou isso com o Comadre Fulozinha, não, Comadre Fulozinha não, com outro grupo dela, que ela faz cantos de trabalho, inclusive no primeiro disco que o Selo Sesc gravou, e aí eu achei também outras letras dessa mesma música, então eu juntei as duas, que a gente começa com as estaladeiras de fumo e depois a gente vai para essa tarantata, pizzica tarantata, porque essa música italiana, a origem da tarantela está lá, que são essas tarantatas, que eram rituais de expurgação. As mulheres que viviam, que eram consideradas mentalmente perturbadas, elas tinham que passar por um ritual de expurgar esse, entre aspas, demônio que estava dentro delas. E era através da música, elas dançavam, era uma música muito frenética, ela dançava, até ela quase desmaiar, desfalecer, e aí entendia que a tarântula tinha feito o seu papel de expurgar as coisas ruins que ela vivia, né? Então, essas pizzica tarantata, que é como termina a música, ela faz parte dessa região do Salento, na Puglia, que se transformou num repertório, num cancioneiro muito rico, que traz essas músicas dessas tarantatas, que depois vai dar origem à nossa tarantela, né? A mesma pegada, o Beleza. mesmo ritmo e tal. E também tem essa conexão com o Galo Cantor, que a conexão também é mais do que de letra também, São dois universos muito próximos. semelhantes, né? Um no Brasil, lá em Alagoas, o outro lá no sul da Itália, mas elas têm a mesma profissão, né? Legal. Que é mexer com o tabaco, né? Com as folhas de tabaco. Legal essa pesquisa, né? A gente fica encantado ouvindo as tuas histórias. É muito legal. Fica com vontade de saber mais histórias, é bem legal. E a outra, Babanzele. O Babanzele já é outro universo. Essa é aquela que eu comentei que lá no comecinho do Mauá, que a gente tinha um show que chamava Do Canto dos Pigmeus, as Canções Escocesas. Foi, acho que, o primeiro ou segundo espetáculo que a gente fez, antes de gravar disco e tudo, com a primeira formação. E essa era uma das músicas que a gente fazia, que é um canto dos pigmeus da África Central, dali da região dos Camarões. Os pigmeus são nômades, né? Não dá nem para falar muito o país, é da floresta tropical ali da África Central. E eles têm um jeito de cantar muito interessante, que em vez de ser uma melodia com começo, meio e fim, são várias células, mini células melódicas, rítmicas, que eles vão meio que construindo uma espécie de uma polifonia. Um canta aqui, o outro canta aqui, o outro canta ali, e aí a coisa vai se construindo meio que espontaneamente no meio da floresta, né? E aí você está ouvindo o grilo está dando o tempo, e aí ele vai brincando com o som do grilo, aí o outro entra para complementar aquilo. Então, já foram estudados por vários etnomusicólogos importantes, como Hugo Zaemp e tal, e é um canto muito especial, né? Babanzele é o nome de um povo, né? Um dos povos, um dos grupos, são vários, tem Aka, tem o Baiaca e os Babanzele, né? Então, o grupo chamado Zap Mama, que é um grupo afro-belga, fez uma adaptação de um desses cantos dos pigmeus, e a gente adaptou o canto delas, a adaptação delas, para o Mauaca. Então, é uma música muito delicada, muito sutil, muito especial, assim.
Inclusive, a gente Legal, abre o show com ela, é muito bonita. legal. Então vamos ouvir Fêmea e o Galo Cantou e Babanzelê. Roda! Estamos de volta com o Grupo Mauaca. Na verdade, não temos o Grupo Mauaca, só temos a Magda Pucci, que ela está dando uma aula, a criadora do Grupo Mauaca está dando uma aula de etnomusicologia para nós. Estamos aprendendo muito nessa entrevista, com todo mundo que está nos acompanhando, e curtindo o som do Mauaca, do mais recente trabalho, o Nama Parirê, né? Que a gente vai ouvir no final. Na reta final, antes da gente terminar as duas músicas, Tula Mama e Nama Parirê, você podia falar um pouquinho como é que a gente entra em contato com o Mauaca, como é que são os projetos do Mauaca, como é que a gente pode conversar com você, com todas o grupo, que shows estão previstos, você já falou alguns, e qual é o melhor caminho, se é Instagram, se é site, aquele canal, é o caminho das pedras, aquele momento do caminho das pedras. Diga lá, Magda, por favor. Sim, nós estamos em todos os canais, agora até o TikTok, que a gente não estava, a gente Opa, entrou. tem dancinha da Magda no TikTok? Não, não tem ainda. A gente só faz uma tem. divulgação basiquinha. Isso porque o pessoal do marketing falou: vocês têm que estar no TikTok. Então a gente entrou no TikTok. Se bem que não é mais só dancinha. Eu fiz um clichê agora, né? Eu falei. Não, agora está mudando. Mudou, já mudou, não tem mais dancinha só. Mas diga. Mas a gente está no Instagram, no Facebook. O Instagram é bastante atuante, a gente conversa muito com os nossos fãs via Instagram, mas também o Facebook é um lugar que a gente também tem uma boa conversa. A gente acabou de reformar nosso site, está belíssimo, e amanhã estreia a página sobre o Nama Parirê, com todas as informações, links para ouvir as músicas, para saber sobre as músicas, com o teaser do show, com a plataforma onde você pode ouvir, etc, etc, as letras, tudo isso vai sair, tá? Então, se vocês entrarem no www.mauaca.com.br, vocês vão entrar lá e vocês vão ver a história do Mauaca. Inclusive, tem uma página sobre os 25 anos do Mauaca. Olha, tudo legal, que a gente fez no nosso histórico e tudo que a gente fez para celebrar os 25 anos com essas lives, todas essas atividades que a gente fez. O site está belíssimo. Sei que hoje pouca gente entra no site, mas entrem, porque tem coisas incríveis que a gente fez e coisas que pouca gente talvez saiba da nossa história mais antiga. E então tá bem legal. Então, o cara pode comprar o disco pela internet também? E o Mauaca tem uma loja virtual, né? Isso é muito importante, onde todas as nossas obras, CDs, DVDs e livros estão disponíveis, e CDs e livros meus também, e de parceiros, né? Como o do Gabriel Levi, da Fogueira das Rosas, que é da Angélica, enfim, e outras pessoas. Então, é uma loja que, se você entrar no site do Mauaca e procurar loja, aí você entra lá e tem todos os produtos que você pode encomendar diretamente com a gente, e a gente manda no correio, do jeito como se funciona nas outras lojas. Então, quem quiser comprar, inclusive esse disco aqui, a gente está fazendo uma tiragem reduzidíssima, limitada, para poucos, então assim, não vai ter muito, tipo, vendeu, acabou, e a gente vai disponibilizar no site em breve. Legal. Né? Então, para quem quiser comprar esse e todos os outros discos do Mauaca estão lá, a não ser os que já estão esgotados, né? Beleza. E tem 2 livros, né, do Mauaca, que é o Contos Musicais e o de Todos os Cantos do Mundo, que é um livro com músicas do Mauaca, que vem o CD encartado também, que é um livro para criança e outro para adolescente. Então, toda a nossa obra está lá. Então, se quiser mandar um e-mail, é mauaca@mauaca.com.br, ou então amanda@mauaca.com.br, ou entrar direto pelo site que tem lá nosso contato. É super tranquilo. Beleza. Tá dado todo o serviço, muito bem dado, todo o serviço, você pode acompanhar tudo. Vai ter vinil, aquela pergunta do velhinho, vai ter vinil do Nama Parirê? Olha, a gente estava querendo muito, então pode ser que sim. A gente Aguardem. vai ver se as finanças vão permitir. Vamos ver se a gente consegue. Aguardem, então, o vinil. Então, para encerrar agora, a Magda, vamos falar um pouquinho de Tula Mama e Nama Parirê. Se bem que você falou Nama, eu falei Nama Parirê. Então, cada um fala uma pronúncia, mas você disse que são aceitas, as duas pronúncias são aceitas. Porque o Namá, a gente não falou sobre essa ideia. O Namá é um conceito do povo Dogon de Mali, que significa a sabedoria
a força vital, aquilo que dá Uhum. ânima para as pessoas. Como foi um país colonizado pelos franceses, muitas vezes você vai achar a palavra sendo pronunciada como namá. Mas eu vi alguns falando nama, nama. Então, Uhum. não é que está errado um nem outro. É nama ou namá, parirê, tá tudo certo. E o parirê quer dizer bonito para os Icolém Gavião, que é um povo de Rondônia, com quem eu já trabalhei há um tempo. Então, quando eles querem dizer alguma coisa esteticamente bonito, um som bonito, uma imagem bonita, eles falam: ah, isso aqui é parirê. Então, é Parirê. essa alma profunda, bonita, né? Que tem O esses. som do Mauaca é parirê. O som do mauá que é parirê, isso aí. Gostou, E, gostou? e Sabe aquela tocando coisa, o essas cara aprende músicas e já faz uma antigas, né? frase. Você É, viu? som do Hein? mauá que é Da parirê, escola, é da isso aí. escola, né? O cara aprende e já usa, já usa a frase. Aprende e já vai. Exatamente. E Isso aí aí. a Rita, muito assim, quando eu cheguei com esse nome, né, falou: ah, gente, acho que eu achei o nome para o disco. E aí eu contei, né, mostrei várias coisas dos Dogon, mostrei as coisas que elas já conheciam dos Icolém Gavião. Aí a Rita sonhou, ela dormiu e ficou sonhando, Nama Parirê, Nama Parirê, Nama Parirê. E ficou com esse som rodando na cabeça dela, aí ela falou: ai, gente, acho que eu compus uma música. E é uma música que foi gestada também ao longo de 2 anos. Ela foi a primeira composição dela, né? E a gente Legal. foi construindo meio junto, né? O arranjo ficou muito legal, né? Então ela traz um pouco um som meio indígena no começo, depois ela vai para outras melodias. Ela é bem bonita a música que a Rita, e é a música que encerra o disco. Mas antes a gente faz o Tula Mamá, que é uma música também conhecida como Tula Tula ou Tula Baba, né? Que é uma cantiga de niná da África do Sul, e que a gente também já cantava ela há um tempo atrás, mas a gente nunca tinha gravado. É uma música muito singela, é uma música que tem aquelas harmonizações características lá dos corais da África do Sul, que na África do Sul tem uma grande tradição de corais a 4 vozes. No primeiro momento era mais as vozes masculinas, depois começaram as vozes femininas também, Uhum. que eram os mineiros que trabalhavam nas minas, que vinham do campo para trabalhar nas minas e ficavam reunidos e ouviam os cantos das igrejas protestantes, né? Teve a colonização inglesa, e aí eles pegavam aquelas melodias que eles traziam das tribos, né, do seu lugar de origem, e harmonizavam entre eles no estilo protestante. Olha Então, que essa legal. forma de fazer esses arranjos, que a gente fala, mas que coisa ocidental, porque é toda harmonizada, né? Mas ela vem dessa história, que é uma história aí sei lá, de uns 50, 60 anos atrás, quando muitos grupos começaram a cantar meio que construindo essas harmonias juntos, assim, meio que espontaneamente. E aí, então, esse arranjo, ele segue nessa linha, né? A gente tem o grupo Ladysmith Black Mambazo, que é um grupo que cantou lá com Legal. o Paul Simon e tal, que fazem exatamente esse tipo de coro, né? Então, o Tula Mama, ele traz esse repertório de uma cantiga de niná, né? Esse referencial, mas dentro dessa harmonização bem tradicional lá da África do Sul. Legal. E a gente termina com o Namá ou Nama Isso, Parirê, que vão é. terminar essas duas músicas. Quero Que agradecer é muito a única música autoral, né? a Porque todas as autoral, que é outras da músicas Rita. são música. Ah, não, o Tandemã também é autoral, mas a maioria são músicas tradicionais, né? Músicas que são passadas de geração em geração, né? E Isso. que tem essa força, né? Essa força vital que a gente fala do Namá, que elas são transmitidas pela oralidade, né? Muitas músicas não têm nem partitura delas, né? Uhum. Então são músicas que têm essa força da memória que fica nas várias gerações, né? Então, por isso que eu acho que esse nome ele é muito apropriado para esse Tem disco, tudo a né? Acho ver. que por tudo que o Mauaca faz, que a gente sempre trabalha muito com esse repertório, que é a força das canções que resistem, né, às intempéries, né, do mundo, às guerras, às imigrações, aos refúgios, a todas essas situações horríveis, né, que a gente vê e a gente fala, bom, agora, né, acabou. Aí sobra o quê? As músicas, né, na É memória verdade. dessas É pessoas. verdade. Isso é tão bonito porque resgata muito da alma daquelas pessoas, daquele povo, né? Legal. Então, acho que é isso que a gente canta nesse disco, né? Tem esse lado feminino muito forte, que a maioria das canções tem essa
coisa de ser cantada por mulheres ou reportar situações de mulheres, né? Que é algo que tem muito a ver com o Mauaca, visto que a maioria das pessoas do grupo são mulheres, né? Então, acho que a gente está fazendo jus a esse lado feminino do Beleza. Mauaca. E tem essa capa linda da Érica Mizutani, que é uma artista que já vem trabalhando com a gente há muito tempo, que ela é japonesa e nordestina, e ela fez especialmente para a gente essa capa belíssima. Que a gente vai Então, estar botando em todas as músicas que vocês vão acompanhar aqui. Para isso. quem está no YouTube vai ver essa capa também. E aí, todas as plataformas, Deezer, Spotify, iTunes, todos os lugares a gente está aí, é só entrar. Mauaca na Mamparirê, a gente está lá. Beleza. Você quer dar o nome de todo o time todo para a Vamos lá, gente terminar? vamos Vamos lá. falar, vamos Então, falar. ó, as cantoras que fizeram parte desse projeto, Angélica Leutwiller, Cris Miguel, Zuzu Leiva, Rita Braga, Valéria Zeidan e eu. A gente teve a participação da Anelisa Colomar no violoncelo, do Alfredo Rezende no Urhu, da Sandra Oak, que é uma das cantoras, mas que não participa desse projeto, mas que fez uma participação, inclusive, no Tula Tula. A gente teve a participação também do Luciano Catibe. E, desculpa, da Cristina Guissá, que fez o solo do Boi, que também é uma das cantoras do Mauaca, mas hoje mora em Floripa, então a gente convidou ela para fazer essa participação. A gente teve as gravações maravilhosas de Gustavo Breyer, que é nosso técnico de som, que gravou com uma qualidade gigantesca, maravilhosa, e na masterização, que é luxo total, o Seigen Nono, que é um japonês que fez o disco ficar belíssimo. Então, e também queria agradecer aqui o Gabriel Levi, que foi me ajudou na produção do disco, em alguns momentos que eu não podia estar presente nas gravações, e que me ajudou bastante. Então é isso, gente. Beleza. Saúde e vida longa para o Mauaca, e a gente vai comemorando esses 25 anos, né? E acompanhando o trabalho de você. Obrigado, Magda, pela aula. Eu que agradeço. E por todo o carinho que você tem com a gente aqui. A gente continua tocando esse som tão bacana que vocês fazem no Mauaca. Parabéns. Muito obrigada. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.